Eu quero convidar você a não pular esse vídeo, que nós vamos falar aqui um pouco sobre o Mateus 23, o que foi que Jesus falou. Não pule esse vídeo não, porque nós, nos dias de hoje, nós precisamos abrir os nossos olhos, meditar um pouquinho no que está escrito aqui. Bora lá. Oi, povo santo, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Kátia. Vamos meditar um pouquinho aqui em Mateus 23. Eu não vou ler tudo, depois vocês leem, mas eu vou estar lendo e falando um pouco o que foi que Jesus quis dizer. Se você tem uma Bíblia, pegue sua Bíblia aí, ou então você fica escutando e depois você vai lá e medita, certo? Também te convido a você pode pôr aí em outros canais para estar tirando suas conclusões, tirando suas dúvidas. Como eu costumo dizer, não é o meu achismo, não é o que eu acho. Eu vou falar que está passando pelo crivo da palavra de Deus. Então, vamos lá. Olha o que Jesus falou. O título de Mateus 23 diz assim: a religião de aparência dos fariseus. Em algumas Bíblias pode não ter esse texto, pode já ter o Mateus sem esse título, mas aqui está assim, olha aqui. Tá vendo? Aqui, que é o que eu faço aqui, que eu tenho um marcador de texto, é onde eu marco os textos que eu costumo ler. Então, vamos lá, diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos. Olha só, Jesus falando à multidão e aos discípulos. Tinha uma multidão ali em redor e tinha os seus discípulos juntos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Escribas, pessoal, eu sei que vocês muitos sabem, né? Mas muitos não sabem. Então, eu vou dizer para vocês. Escriba eram os homens naquela época que escreviam as leis. Eles também poderiam ser secretários. Eram pessoas que tinham o costume de estar ali envolvido na sinagoga, escrevendo as leis, como já foi dito. Tinha várias funções. Os fariseus, como todo mundo já sabe, né, eram aqueles que Jesus denominou de hipócritas, que pregavam realmente o que estava contido nas leis, porém, eles não praticavam aquilo. Então, o que é que ele diz aqui no 3? Todas as coisas, pois, que vos disserem, olha só, por que que Jesus passou o que passou. Imagine a sinagoga cheia no sábado, eles dando os ensinamentos, falando as coisas realmente que estava que Moisés deixou, mas Jesus sabia que por dentro deles nada daquilo acontecia. Então imagine Jesus chegando como um homem que ninguém tinha como nada. Jesus não acreditava que aquele homem que estava ali todo, quem sabe, né? Porque Jesus só andava pelo mar com os discípulos, Jesus não tinha perfume bom, como muitos aí que só usam perfumes super caros. E Jesus chegou ali e começou a falar. Imagine a situação. Aí eu te pergunto, hoje, seja sincero, responda para mim não. Se você vê muitas vezes um homem lá todo simplesinho, pregando a palavra genuína, sem heresia verdadeira, e você vê um lá todo engravatado, com sapato de couro de jacaré, com anel de teologia, com isso, com aquilo, e vai falar, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar mais em quem? Gente, vamos deixar de ser hipócrita. É claro que a pessoa não vai dar nada àquele irmãozinho que tá ali, todo humildezinho. Principalmente se estiver combatendo heresia. Aí não vai acreditar naquele grandão lá. A mesma coisa foi naquela época, porque os fariseus, vamos lá adiante, vamos para adiante. Então, olha o que Jesus falou aqui, ó. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus estava dizendo para aquela multidão e para seus discípulos que tudo que eles pregassem era para realmente olhar, obedecer, porque o que eles pregavam era o certo. Mas Jesus disse: não andeis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem,
mas eles não fazem ou não praticam. É como a gente vê nos dias de hoje, muitos pregando, muitos fazendo, muitos acontecendo, e realmente você vê o agir, né? Você, poxa, um homem de Deus, uma mulher de Deus e tal, mas eles não fazem nada daquilo que eles estão ensinando. Então, por isso que Jesus chegou ali para a multidão. Jesus não desfez da lei de Moisés. Jesus não desfez. Até mesmo porque muitos dizem que Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei. Jesus, ele cumpriu a lei. Porque ele sabia que nem eu e nem você tinha condições de fazer isso. Ele não aboliu. Ele não tirou a lei assim como que não. Ele cumpriu a lei na cruz do Calvário. E aí aqui, vamos lá para diante. Tenha paciência, gente. Vamos aprender, porque tem que aprender para não ser engabelado, não ser levado por um bocado de vento de doutrina. Você está na sua congregação, o seu pastor está pregando, tem um pregador, pega a palavra e medite. Medite na palavra para você ver o que é que Jesus falou. Porque muitos não têm, não leva, entendeu, gente? Aquilo que Jesus falou. Muitos não estão nem aí para o que Jesus falou, mas você tem que examinar as escrituras. Jesus disse examinar as escrituras para a gente ter a vida eterna, porque é elas que testificam dele. E aqui no 4 diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Vocês estão vendo, gente? Esse vídeo pode demorar um pouquinho, mas vamos ler o Mateus para vocês entenderem o que é que Jesus disse. Jesus falou ali para os seus discípulos e para a multidão que eles atavam fardos pesados em cima do ombro dos homens, homens que Jesus quis dizer, mulher também, né? Mas eles mesmos nem com o dedo conseguiam mover. Vocês entenderam? É como a gente vê hoje em muitas igrejas, muitas congregações, não pode isso, não toque naquilo, não pegue nisso, não pode usar aquilo, não pode pintar cabelo, não pode cortar isso, não pode depilar aquilo, não pode fazer fardos pesados em cima do ombro do povo e coisas que com o dedo eles não querem tirar. Entendeu, gente? O que é que a palavra de Deus diz? Bora examinar o que o nosso Senhor Jesus ele falou. E era aquilo que os fariseus faziam. Eles atavam fardos em cima do povo. Atavam fardos, botavam coisas pesadas, julgos pesados. Mas eles mesmo, nem com o dedinho ali, ó, eles queriam mover. Hipócritas. Aqui diz mais no 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactérios, vou dizer para vocês o que eram as caixinhas com versículos muitas vezes, né? Porque hoje em dia tem muita gente que gosta disso, né? É a carta evangélica, é o tarô evangélico. Ô, irmã, tira uma palavra aí para mim. Aí a irmã fecha o olho, o irmão, principalmente esse povo que gosta de não ler Bíblia. Aí abre aqui. Ah, Jesus, vou ver uma palavra aqui. Ah, Jesus falou isso, versículos isolados. Aí eu me lembro que tem um vídeo, tem uma postagem, que eu dei foi risada com a postagem, que o povo que gosta de ler esse versículo isolado, aí disse, ele ia viajar. Aí disse, ia viajar de avião. Aí ele disse, deixa eu abrir uma palavra aqui, que Jesus... Deixa eu abrir uma palavra aqui que Deus vai me dar na viagem. Aí abriu, estava... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá vendo, gente? O homem ficou desesperado. Por quê? Não é versículos isolados. Se ele ia viajar de avião, aí ele abre e lê que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele vai achar o quê? Eita, vou morrer. Você entendeu, gente? Então, filactérios eram as caixinhas. Usava amarrado nos braços e na testa, com pequenos textos das escrituras. E quando Jesus fala aqui de alargam suas franjas, as franjas se referem às bordas, né, dos trajes deles, dos judeus que ficavam ao redor, né, de suas vestes, os trajes exteriores para mostrar, né, quanto mais eles alargavam, era melhor, né? E aí no 6 diz assim, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amavam os primeiros lugares, na hora da ceia, que a ceia é outra história aí, outra coisa que a gente depois vai falar um pouco sobre a ceia. A ceia era a mesa, né, que todo mundo vinha, cada um trazia, né, seu prato, todo mundo trazia seu... Era uma comunhão que se reunia para poder os irmãos ceiar,
né? Era aquela ceia bonita. Então, mas os fariseus, os escribas, eles queriam os primeiros lugares nas mesas. E queria também os primeiros lugares nas sinagogas. Era assim que eles eram, como a gente vê nos dias de hoje, né? Aquele privilégio. Lá na Assembleia de Deus em Salvador, na Liberdade, toda terça-feira tem um culto com uma missionária chamada Maria Aguiar, mas muitos iam para ali, não era por causa do culto, era para adorar aquela mulher. Era para adorar, não porque o culto de Maria Aguiar, não sei o que, a campanha. Primeiro, gente, vamos tirar esse negócio de campanha. Que Jesus for operar na minha e na sua vida, a gente tem que ser sincero com ele. Não adianta você ficar fazendo campanha de 7 dias, campanha disso, que não tem. Me mostra, eu quero que me mostre na Bíblia, onde tem isso aí. Para poder, tem que fazer uma campanha de oração. Para Jesus operar na minha vida e na sua vida, você tem que obedecer. E eu não precisa de artifício para Jesus, não precisa de corrente, não precisa de nada disso. Vamos obedecer que dá tudo certo na nossa vida. Entendeu, amados? Eu tô falando aqui o que tá aqui, ó. Se sua igreja faz ou se deixou de fazer, é um problema seu. Se você é abençoado, é problema seu. Mas a gente tem que ir para o que tá na palavra. Porque Jesus, ele quebrou esse paradigma todo, porque ele é Deus. Entendeu? Então ele opera como ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer. Não depende de campanha, não depende disso e daquilo. Jesus não é Deus de barganha. Deus não é Deus de barganha. Entendeu, amados? E aqui diz isso. As saudações, em primeiro lugar, na sinagoga. As saudações nas praças serem chamados pelos nomes Rabi. Eles queriam ser chamados de mestre, né? Eles queriam ser chamados de mestre. Jesus, ele falou para a multidão isso, ensinando o povo que era. Jesus não disse assim, vocês não escutem o que eles falam. Vocês virem as costas para o que eles pregam da lei de Moisés. Jesus em nenhum momento disse. Jesus disse, observei, fazei, mas não andei em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas eles não fazem. Então, o que foi que Jesus disse aqui, ó? No 7, ele amava as saudações nas praças. Como hoje a gente vê. Como hoje a gente vê. Se a gente passar por uma pessoa que tem um ministério, que diz que tem um cargo, que é isso, que é aquilo, se você passar, uma vez, eu falo aqui, gente, de lá de onde eu congreguei, porque eu era assim, eu não vou falar da sua igreja, nem da igreja dos outros, eu falo de onde eu tô, da onde eu tava. Entendeu, amados? E aí o que é que acontece? Eu não posso estar aqui falando da igreja de fulano, eu não sei o que é que se passa lá dentro, eu sei o que passa na televisão. Aí eu posso falar, mas lá dentro eu não posso falar não, que eu não tô lá. Então o que é que acontece? Fui para um culto que não foi na Assembleia de Deus, foi na outra igreja onde eu estava indo mais Regis, pertinho de casa, gente. Gostava, a irmã, uma bênção, minha mulher de Deus. Ela é uma mulher de Deus, mas só que muitas coisas começaram a acontecer lá. E aí teve um culto de vitória. Outra coisa, o culto da vitória. Todos os cultos têm vitória, gente. Aqui em casa tem vitória, tem luta, mas é muita coisa que sai só em outro vídeo pra gente falar. E aí o que é que acontece? Quando eu estava na recepção, que eu fui atender, aí eu peguei o caderno, né, para anotar o nome, né, gente, das pessoas. Quem tem que ser anfitriã tem que receber bem os seus convidados. E aí eu falei, como é o nome da irmã? Aí ela disse, irmã, não, eu sou a pastora fulana. Aí eu fiz, pastora fulana? Tá, botei lá, pastora fulana. Na hora de apresentar, gente, vocês não me conhecem. Aí eu apresento os irmãos da congregação e tal e tal. A irmã fulana, que se intitula como pastora, está com sua oportunidade. Falei assim mesmo. Kátia, por que precisava você falar assim? Gente, tem que parar com isso. O que foi que Jesus falou aqui, ó? As pessoas hoje amam títulos, amam saudações nas praças. Olha o pastor, olha fulano. Se você chamar um pastor pelo nome hoje, meu Deus do céu, quase que a pessoa quer até lhe bater. Muitos são assim, não estou mentindo. Se você chamar, ô irmão fulano, a pessoa barra você, ô irmão, não, irmão, eu sou pastor. Ô irmão, eu sou missionária, tem que chamar a missionária Kátia. A missionária não sei quem, porque se você chamar pelo nome, não chamar presbítero ou pastor, porque tem que ter o título. E isso aqui Jesus está combatendo sim, é só ler.
amam as saudações nas praças. Se você passar por um pastor ou uma missionária ou alguém não falar, quer te barrar, quer dizer que você está desviado, quer dizer isso porque você tem que chegar ali, cumprimentar, bater continência, porque é pastor, é missionário, é dirigente de ciclo de oração, esse e aquilo. Jesus falou isso aqui, ó. Não é eu que tô falando não, gente. Mateus 23, 7. Está aqui, as saudações nas praças, a serem chamados pelos nomes de rabi, mestre, querem ser reconhecidos sim, entendeu? Se for para uma igreja, eu sou missionária, uma suposição que eu não sou não, viu gente, eu sou missionária por Jesus, onde eu tô, se eu falar de Jesus é missionária, tá fazendo missão, não preciso de um pedaço de papel para poder dizer que eu sou missionária não, porque não adianta eu ser missionária e não sair de dentro de casa, e aí... O que é que acontece? Eu tô aqui assim, aí eu tô na rua, no mercado, em algum lugar, vou passando, todo mundo sabe que eu sou missionária, né? Então por que não vai me cumprimentar? Não tem, oi Mankátia, aí eu já fico com aquilo irado. Me chamar de Kátia? Tem que me chamar de missionária, rapaz. Oxe, negócio de me chamando de Kátia... Eu missionária me chamando de Kátia, então tá vendo aí, não falou nem comigo, como é que vê uma mulher de Deus na rua, não cumprimenta? Jesus está combatendo aqui essa hipocrisia, viu? Jesus está combatendo. Então aqui diz assim, pessoal, no 8, Mateus 23, 8. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Olha para isso, gente. O que é que vocês estão precisando para poder ler isso aqui, gente? Vocês que vivem aí sendo engabelado, entendeu? Porque vai lá, medita lá no Evangelho de Carreirinha, gente. Por que as pessoas têm prazer em estudar? Tem que examinar a Bíblia toda, mas por que você tem tanto prazer em estudar as histórias de Abraão, de Jacó, de tanto... Tem que ler sim, porque é Bíblia, é bom. É porque muitos não querem ler o que Jesus falou, gente. Vocês sabem por que muitos não querem ler o que Jesus falou? Vocês sabem por que muitos não querem ler? Porque ler o que Jesus falou, vocês sabem o que acontece? Se ler o que Jesus falou, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar, principalmente dentro das igrejas, mas muitos não querem ler o que Jesus falou. Vocês estão entendendo? E aqui diz assim, ó. Jesus disse, não tem que estar chamando ninguém de mestre, nem ninguém de rabi, não, porque só tem um que é ele, é o mestre, é ele que é o Senhor. E nós todos somos irmãos. Então, por que a gente tem que ter essa acepção, pessoal? Tem que ter essa acepção, né? Quando tem uma festa na igreja, quando tem aquela coisa, não, aí bota uma cadeira pro pastor a melhor, porque bota isso. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu não falo nada, nunca disse nada, porque eu fico com minhas colocações, é costume da igreja, então se é costume tem que permanecer lá, quem sou eu para mudar? Eu não sei, por mim, igreja que tem o pastor, obreiro, tinha que ficar todo mundo lá embaixo sentado. Tô falando nada aqui de mim, eu tô falando da Bíblia. Jesus disse que todos nós somos irmãos. Jesus disse lá no 23, primeiro, na cadeira de Moisés se sentam os escribas e os fariseus. Pronto, para bom entendedor, meia palavra abaixo. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Né? Que na posição que estava Moisés, estava ele, mas Moisés era homem de Deus. Moisés pregava e vivia o que pregava. Então por que muitos pregam e não vivem e está tudo sentado lá em cima? Por que tá lá sentado lá em cima? Vivendo com a vida errada, mas não, a posição de destaque tem que estar lá. Tem igrejas aí que eu já fui que não tem púlpito. É pastor misturado com ovelha, na hora que a pessoa tá tendo oportunidade, o pastor tá lá, chega lá no pé. Quem é o pastor da igreja? Aí aquele irmãozinho ali, ó, aí tem gente até que censura. Pô, irmão ali é pastor da igreja, é. Não, mas tem que a Assembleia de Deus tem isso aí. Por isso que eu falo aqui, gente, eu tenho que falar de onde eu congrego e de onde eu congreguei. Eu não tô, quando eu falo aqui de outras igrejas, eu falo sobre combatendo heresias. Eu falo para poder a pessoa não dizer, fica falando da Universal, fica falando de não sei o que, eu tô falando da costume das Assembleias de Deus. Tô falando sim. É o costume. Pra que aquele negócio lá de destaque? Aí vai ter uma festa, como eu já fiz muito, já. E tudo que eu tô falando aqui, gente, eu já fiz. Não tô falando de hipocrisia dessas coisas não, viu, gente? Graças a Deus, eu tô falando assim desses costumes pagãos.
né? Aí tem festa, aí tem que fazer, botar a cadeira bonita, toda enfeitada. Não, é porque ali é pro pastor. E Jesus está onde? E Jesus está onde? Uma vez mesmo lá onde eu congreguei, em Salvador, tinha uma irmã que estava viajando, ficou um bom tempo em São Paulo. Quando eu fui pro culto, eu já falei isso aí no vídeo, que eu vou subindo, tô vendo uma placa assim, bem-vinda a não sei quem. Eu digo, que palhaçada é essa aí? Não, é com a comemoração para a irmã. Eu, rapaz, quem tem que ser visto aqui é Cristo. Não é negócio de comemoração para a irmã, não. Se ela quiser comemoração, ela vai fazer na casa dela. Não é que vai botar lá, bem-vindo não sei quem. Palhaçada, gente. O que é isso dentro da casa do Senhor? Dentro da congregação? Aqui falou no 9. E ninguém na terra chameis vosso pai. Já tem igrejas aí, congregações aí, que o pastor é chamado de pai. Ô meu pai, ô meu pai, ô meu pai, minha mãe, meu pai. Ninguém nessa terra. E chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual estais no céu. No 10 assim, nem vos chameis mestre, porque é um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Olha como a humildade de Jesus. Jesus nem disse assim, um só é o mestre que sou eu. Jesus, ele disse, um só é o mestre que é o Cristo. É ele, é claro, né? Então ficar com esse negócio de não sei o quê, tudo bem, gente, que é professor. Eu sou professora de escola bíblica, mas nunca gostei que ninguém me chamasse na rua, professora. Eu sou professora de escola bíblica, não era professora de escola secular. Entendeu? E eu sempre gostei que me chamasse de Kátia, irmã Kátia. É uma maneira, oi irmã Kátia, é maneira carinhosa de chamar, como eu chamo os irmãos. Mas não, tem gente que se ofende se você é professora da escola. Você só falta dizer, ô professora da escola dominical, da lição número tal, 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 tal. Pronto, pra ela. Ai, agora sim. Ah, gente, que feio, né? Que feio. Jesus era tão humilde. Aí diz assim aqui agora. O maior dentre vós será o vosso servo. Olha aqui o que Jesus disse no 11. O maior dentre vós será o vosso servo. Você tá vendo? O maior dentre nós que tá ali, que tem pastor de grande, de convenção, não tem ninguém. Jesus disse, o maior dentre vós será vosso servo. Por quê? Porque todos nós estamos aqui um para servir o outro. Mas não, né? Tem pessoas, tem igrejas aí que os irmãos, tem pastor, bota água ali, as irmãs vai, botam uma água pro pastor, não é nada demais, gente. Você vai levar a palavra, o irmão ir contribuir, botar uma água para os irmãos que tá. Mas por que ele também não pode levantar e ir lá no bebedouro beber sua água? Hein? Por que o pregador não pode? Sabe o que foi que aconteceu uma vez com meu irmão? Que meu irmão é igual a mim, mete o pau mesmo, fala mesmo. Chegou na igreja, um pregador chegou, todo tirado, tirou o paletó, fez assim mesmo, meu irmão sentado no púlpito. Ele pegou o paletó do irmão, botou no chão. Botou mesmo. Outra coisa, canta o tempo todo na igreja, faz o tempo todo o que quer. 20 minutos dá para a palavra. Foi dar meu irmão para pregar. Sabe o que foi que meu irmão fez? Vamos ficar de pé para orar. Orou. E eu faria a mesma coisa. Entendeu? Porque uma cantoria danada, canta pra lá, canta pra cá, um bocadinho cheio de heresia, depois dá 20 minutos para pregar a palavra. Quem é que vai ser liberto? Se a Bíblia diz que liberta é a palavra. Entendeu? Que o que limpa é a palavra. Aí aqui mais adiante, vamos lá. E o que em si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vocês estão vendo, gente? Aí diz aqui assim, ó. Mas, ai de vós, agora vem os ais de Jesus. Mateus 23, 13, que diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tá vendo? Que fechais os céus. Que Jesus quis dizer com isso? Ai de vós, seus hipócritas, escribas, fariseus, que fecham o reino do céu, né? Vocês não entram
e não querem deixar os outros entrar com suas heresias, com suas pregações malditas, com suas mentiras. Porque vocês têm consciência de que vocês não vão entrar e também querem fazer discípulos para que pereçam também. Ai de vós, seus hipócritas. Aí aqui no 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis rigoroso juízo. O que era que eles faziam e fazem até hoje? Que Jesus disse assim, que devorais as casas das viúvas, né? Porque era assim que eles faziam, as mulheres viúvas se sentiam, porque a viúva ficava desamparada, não tinha o marido, o marido morria e muitas vezes as mulheres ficavam lá, muitas eram ricas e muitas pobres. E eles devoravam as casas, acabavam com tudo, chegava lá com pretexto de fazerem orações, de fazer isso, porque na palavra diz que tem que visitar os órfãos, os velhos e a viúva, mas eles devoravam, era a casa das viúvas, arrancavam tudo que podia, com longas orações, dizendo que foi ali, porque estava fazendo a obra de Deus, e hoje é a mesma coisa, é a mesma coisa. E muitas lá choram, muitas choravam por causa de saudade do marido, e eles lá, os hipócritas, entendeu? Fazendo de conta com longas orações, que isso e que aquilo, e acabava com tudo, enquanto não raspasse tudo, eles não se davam satisfeitos, hipócrita. Jesus que falou, entendeu? Está batendo na ferida de alguém aí, sinto muito, mas não posso fazer nada. E aqui diz assim, ó, com prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Jesus falou que ia sofrer rigoroso juízo por causa disso. Entendeu, gente? E aqui ainda diz aqui assim, ó, no 15. No 15 diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazes filho do inferno 2 vezes mais que vós. Sabe o que é isso aqui que Jesus está falando aqui? Que eles percorriam céus e terra, mar, atravessava, pegava camelo, saía para fazer prosélito. Sabe o que é prosélito? Discípulo, né? Como muitos, não, vamos fazer missão em tal aonde, vamos viajar, vamos fazer aquilo para fazer discípulo, e esses discípulos, eles faziam filho do inferno. E depois dele ter feito esse povo, né, de prosélito, de discípulo, eles faziam, depois que eles faziam o discípulo, como muitos aí, que pega as pessoas, não, você vai congregar na minha igreja, você vai ficar na minha igreja, começa a ensinar heresia, a pessoa fica 2 vezes pior do que aquele que o ensinou. Filhos do inferno, Jesus que falou, tá aqui, ó. E aqui vem aqui no 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Tá vendo? Olha só, e aquele que jurar pelo altar, e isso nada é. Olha só, olha que Jesus falou, isso tudo era eles que ensinavam. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse será devedor. Para isso, é brincadeira, gente. Aqueles que jurassem pelo altar não tinha nada a ver, não era errado. Mas o que jurasse pela oferta, ele ia ficar devedor. Vocês entenderam? Ó, bufunfa, é o que muitos querem. Vá trabalhar, insensatos, Jesus disse no 19, e cegos. Pois qual é o maior? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? Para eles não era o altar, não, era a oferta. Para eles era o maior, era a oferta. Entendeu? Porque o que jurar pelo altar, jura por ele e por todos o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Tá vendo? Para ele não significava nada, não. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, aquele que está assentado nele. Tá vendo? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dizimais
a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não omitir aquelas. Você está vendo? Jesus disse, você está numa igreja, ouvindo som, está bebendo uma água, está fazendo uma coisa, contribua, né? Jesus não disse aqui, ó. Aí muitos dizem assim, porque... Gente, essa coisa de dízimo, aqui Jesus ainda não tinha morrido. A gente aqui ainda não estava pela graça, a gente estava pela lei. Então, por isso que Jesus disse, Jesus era a favor do dízimo aqui, porque ele era judeu. Vocês entenderam? Ele era judeu. Então, aqui, ele disse, deve sim fazer essas coisas, mas você não pode omitir as outras. Então, o que Jesus quis dizer foi isso, que muitos dizimavam do endro, de coisas materiais, viu, gente, que tá aqui. Dizimava do endro, do cominho, da hortelã, disse daquilo e desprezava o mais importante, que era o amor, a misericórdia, o juízo, o amor ao próximo. Então Jesus chamou eles de hipócrita, é isso que a gente vê. Muitos aí é envelope pra cá, é envelope pra lá, é campanha pra lá, é bota tanto não sei o quê, bota tanto, e a misericórdia e o amor, cadê? Não tem, desprezam. Viu, gente? Bora aqui. Condutores cegos, está aqui no 10. Que coais um mosquito e engole o camelo. Ó para isso. Coais os mosquitos e engole um camelo. As pequenas coisas que eles não querem que muitas pessoas façam é pecado. Não pode. Ô, irmã, não pode. Olha, isso aí é contra a lei de Deus, viu? Você não pode fazer isso, não. Mas por detrás dos bastidores, atrás das cortinas, por lá pelas altas convenções, a podridão está lá. Eu tô falando alguma mentira aqui? Tô falando, não tô falando mentira nenhuma. Entendeu? Eles coam o mosquito, engole o camelo, o que é mais perigoso, o que tá por detrás lá, a podridão tá lá, mas tá coando o mosquito, né? E o camelo estão engolindo, não estão nem mastigando. Bora pro 25. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, né? Quando acaba chama os outros de ímpio, de iníquo. Iniquidade é o que muitos fazem aí e pensa que Jesus não tá vendo. Por isso que ele falou lá nas cartas às igrejas da Ásia, né? Eu conheço as tuas obras. Ele conhece as minhas obras, não adianta eu me esconder de nada, que ele sabe o que é que eu fico fazendo. Ele sabe se eu fico de madrugada no WhatsApp, olho no YouTube, olhando o que não deve. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Limpar primeiro o que tá aqui dentro, ó. Não é para limpar ali, ó, as beiradas não. E por dentro tá sujo, ele diz que é para limpar. Ai de vós, escriba, fariseus hipócrita, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Sepulcro caiado, né? Como a gente vê, aquele sepulcro bonito no cemitério, que as pessoas vai lá e bota pedra disso, pedra daquilo, e aqui a fulana aqui vai enterrar a família toda, tudo bonito por fora, vaso de flores, mas abra lá para você ver como tá, ossos podres. E foi isso que Jesus disse, que muitos deles eram assim, os fariseus. Você olhava o exterior, né? Como a gente vê hoje, poxa, mulher de Deus, rapaz, você já viu aquele pregador, vou convidar, rapaz, aquele homem na convenção abalou, você viu aquela cantora, mas por dentro, ossos podres, imundícia, entendeu? Então foi isso que Jesus falou daqueles fariseus, daqueles hipócritas, daqueles escribas. E Jesus estava aconselhando a multidão e aos seus discípulos para não andar em conformidade com aquelas obras que eles praticavam. Entendeu? Olha o que eles estão pregando, né? Tá certo, mas eles não fazem o que eles pregam. Foi o que Jesus falou, tá aqui. E aqui diz assim também vós, exteriormente, parecer justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Por fora, né, tudo é bonito. Você já viu um ditado que diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento.
Tudo parece bonito por fora. Aí aqui, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com aqueles para derramar o sangue dos profetas. Tá vendo? No sepulcro dos pais, ele diz que se eles vivessem naqueles tempos, ele nunca seria conivente, né, com aqueles homens que derramou o sangue dos profetas. E o que eles faziam com o povo era o quê? Hein? Eles só faltava espremer, ó, o povo para tirar sangue ali daquele povo, coitado. E Jesus veio para libertar, para tirar da opressão, debaixo do jugo. Entendeu? Tá aqui, ó. Jesus que falou. Sim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E eles eram filhos daqueles, sim, que mataram os profetas. E agora vem dizer que se tivesse lá naquela época que eles não iam ser coniventes. Entendeu? Quantas pessoas hoje estão aí, as igrejas que pregam, que tá ali, fazem, daqui a pouco o povo, eles mesmo botam para fora. Entendeu? Eles mesmo botam para fora. Aí por isso que a gente tá vendo aí igreja, pessoas que são homossexuais abrindo igreja, adorando Deus lá, da maneira deles. Por quê? Porque se vai para uma igreja, o povo diz logo, irmão, tem que vir para a campanha de libertação, viu? Para Jesus libertar. Não deixa o Espírito de Deus fazer a obra não, porque quer que a pessoa seja liberta a pulso. Porque senão não pode estar ali não, porque ali é lugar santo, é consagrado. Me poupe. Aí diz assim, ó, achei vós, pois, à medida de vossos pais, serpentes. Olha só, viu? Jesus fez igual João Batista, aqui, ó. Eu falei com o irmão uma vez que Jesus chamou de raça de víbora. Não, irmã, foi João Batista. Eu digo, bora ver. Aí agora vocês estão vendo aqui, ó. Serpentes, raça de víboras. Mateus 23, 33. Como escapareis da condenação do inferno? Como é que eles iam escapar? Imagina a situação daqueles homens, já estavam até com pedra na mão para jogar em Jesus, por causa do que Jesus estava falando. Entendeu? Por causa do que Jesus estava falando. Estavam todos se comendo ali, por isso que eles quiseram ver, não, como eles falaram, não. Temos que acabar com isso aí. Esse homem está trazendo, está perturbando o povo. Perturbando o povo, pegando aí. Muita gente não gosta, é problema, meu filho. Eu tô falando aqui a verdade, Jesus que falou, não foi, eu só tô lendo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escriba. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis da cidade em cidade. Jesus está falando de quem aqui? Dos discípulos, entendeu? Que eles iam perseguir os próprios filhos de Deus, os próprios servos de Deus. Eles iam os perseguir aqui. Jesus falou no 34, portanto, eis que eu vos envio profetas. Jesus está falando aqui do que ia acontecer. Que ele ia enviar os profetas, ia enviar o povo, e eles não iam acreditar, iam perseguir. Como é que eles dizem que era filho de Deus? Que eram pessoas que estavam pregando a verdade, como a gente vê, muitos perseguindo irmãos aí que verdadeiramente está querendo pregar a palavra, está chamando os irmãos de herege, ainda fala assim, olha, não receba esse irmão na sua casa não, que é mentira, está desviado, está fazendo, está acontecendo, foi rebelde com o pastor, foi rebelde com a missionária, não aceite não, mentira, é porque o irmão está pregando a verdade, entendeu? E aqui vem mais adiante aqui para a gente encerrar. Para que sobre vós caia todo o sangue justo. Olha o que Jesus disse, que Jesus ia enviar as pessoas como sofreu, os discípulos de Cristo sofreram, para que sobre eles caísse todo o sangue justo. Jesus falou, e eles temeram por isso. Caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, tá vendo? Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário do altar. Eles, como era que um homem normal ia saber isso tudo aqui? Que aconteceu, que eles fizeram antes de Jesus nascer? Jesus era filho de Deus e é. Então eles queriam matar Jesus por isso, porque Jesus abriu a boca para falar a verdade e eles não aceitavam.
No 36 diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Aquela, Jesus falou aquela lá. Esta geração, aquela daqueles ali. Eles não iam morrer para depois acontecer com ninguém, não. Por isso que fica com esse negócio de filho pagando o preço do pai, pai pagando Jesus. A mesma coisa fala para hoje. Há de vir sobre esta geração aqui. Ninguém pensa que porque filho de fulano vai pagar por coisa não, que aí também já é outra história que a gente, para não misturar as coisas. Lamenta, aí vem aqui, Jerusalém, Jerusalém, matais os profetas e apredejais os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Jesus estava falando para eles. Quantas vezes Deus quis ajuntar a eles todos, como a galinha junta os pintos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Olha só. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Tá vendo, amados? Mateus 23, tudo tá aqui que Jesus falou. Eu falei aqui, mas eu te convido a depois você meditar nessa palavra. E não seja engabelado não, viu? Não deixe ninguém dizer que você tem que ir aqui, ó. Para o que o dono de todas as coisas falou. Foi ele que falou aqui, ó. Foi ele, não foi eu não. Viu? Fiquem com Deus aí, fiquem na paz. Tchau.